A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Hoje faremos a leitura do livro do Êxodo, do capítulo 26 ao capítulo 30. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja vosso santo nome. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor. Abençoa a todos que entraram, Senhor, neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Peço, Senhor, derrama o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos nós e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 26. As cortinas. E o tabernáculo farás 10 cortinas de linho fino torcido, azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul da ponta da cortina da extremidade do primeiro conjunto. Assim também farás da ponta da extremidade da outra cortina do segundo conjunto. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está no segundo conjunto. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas uma com a outra, e formará um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras, para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte. Então dobrarás a sexta cortina à frente da tenda. E farás 50 laçadas da borda da cortina na extremidade do conjunto, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina do segundo conjunto. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas, assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra às costas do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado do outro, que sobrar do comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de pele de texugo em cima. As tábuas. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 encaixes terás cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes.
Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, 2 bases debaixo de outra tábua. E do lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirá de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte, o véu do santuário. Depois farás um véu azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e colocá-los-á sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali, dentro do véu. Este véu fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo, e porás a coberta do propiciatório sob a arca do testemunho no lugar santíssimo. A mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador, e farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirá de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhes-ás de fundição 5 bases de cobre. Capítulo 27. O altar de holocaustos. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o seu comprimento, e 5 côvados a sua largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás chifres nos seus 4 cantos. Os seus chifres serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-se-lhes-á também os seus recipientes, para recolher a sua cinza e as suas pás, as suas bacias, os seus garfos e os seus braseiros. Todos os seus utensílios tu os farás de cobre. Far-lhes-á também uma grelha de cobre em forma de rede, e farás para esta grelha 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado no monte, assim o farão. O pátio externo. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia, para o sul. O pátio terá as cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes nas colunas e suas faixas serão de prata. Assim também, para o lado norte, as cortinas no comprimento serão de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, para o lado do ocidente,
haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas, de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados de azul, púrpura e carmesim, e de linho fino torcido de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão enlaçadas de faixas de prata, e seus cochetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado de 50 e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, para todo o seu serviço, até todos os seus pregos, e todos os pregos do pátio serão de cobre. O azeite. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos porão em ordem, desde a tarde até amanhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Capítulo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e teus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, e farás vestes sagradas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que faças vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal, as vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral em um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para os seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, o azul púrpura, e o carmesim e o linho fino, e farão uma estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terás 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada da estola, que trará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix e gravará nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário. Como relevo dos selos lavrados, estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro, as farás. E porás as 2 pedras nos ombreiras das estolas, por pedra de memória, para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre os ombros, e os seus ombros para memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira. As farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola o farás. De ouro, azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras engastadas, com 4 ordens de pedra, e ordem de uma granada, um topázio, um rubi. Esta será a primeira ordem, e a segunda ordem será de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, uma ágata e uma ametista.
E a quarta ordem será de uma turquesa, um ônix e um jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo o nome dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as suas cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis das extremidades do peitoral, e as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fileira colocará nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras das estolas na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto à estola por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras da estola, abaixo da frente dele, perto da sua costura, sobre o cinto de obra esmerada da estola, e ligarão o peitoral com o seu anel aos anéis da estola por cima, com o cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada da estola, e nunca se separará o peitoral da estola. Assim, Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim. Também porás peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto da estola todo de azul, e uma abertura para a cabeça haverá no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, de púrpura, de carmesim, ao redor das 2 bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. A lâmina de ouro. Também farás uma lâmina de ouro, e nela gravarás a maneira de gravura de selos, santidade ao Senhor, e atá-las-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas de suas coisas santas. A lâmina estará continuamente na sua testa, para que tenha aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhes-ás cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento, e vestirás com eles a Arão teu irmão, também seus filhos. Tu os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que ministrem sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Irão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Capítulo 29. As cerimônias de congregação. Isto é que lhes há de fazer, para os santificar, para que ministrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão, bolos sem fermento, amassados com azeite, também coscorões sem fermento, untados com azeite,
com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto e os trarás, com os novilhos e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e ao seu filho à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão com a túnica e com o manto da estola, e com a estola e com o peitoral. Também os cingirás, e o cinto de obra de artífice da estola. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim os ungirá. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim consagrarás a Arão e aos seus filhos, e farás chegar os novilhos diante da tenda da congregação. Então Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e imolará o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, mas todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho de sobre o fígado, ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a sua pele e o seu esterco, tu as queimarás com fogo fora do arraial, sacrifício e pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro. Tomarás o seu sangue, e espalharás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro por suas partes, e levará as suas entranhas e as suas pernas. Então as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, e um holocausto para o Senhor. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão a sua mão sobre a sua cabeça. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direita, e sobre os dedos polegares dos seus pés direito. O restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás o sangue que está sobre o altar e o azeite da unção, e os aspergirá sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos, para que ele seja santificado, e também as suas vestes, assim também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E um pão, um bolo de pão azeitado, e um coscurão do cesto dos pães sem fermento estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é por Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento, e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos, e será para Arão e para os seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. A oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar,
quando entrar na tenda da consagração para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação, e comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas quem não for sacerdote delas não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne da consagração e do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para expiação, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele. Assim o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás. O altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isso, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um rim de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um rim de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás com a oferta da manhã, conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para que ministrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Capítulo 20. O altar de incenso. E farás o altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado. Será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão os seus chifres. E com ouro puro o forrarás, e o seu teto, as suas paredes ao redor, e os seus chifres, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhes farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e o forrarás com ouro, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, a queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os seus chifres, com o sangue do sacrifício e das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao altar. O resgate de uma pessoa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta alçada ao Senhor.
O rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os darás ao serviço da tenda da congregação. Isto será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. A pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. Azeite da unção. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, das mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 rim. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, e castiçais com os teus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás, para me ministrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do meu povo, do seu povo. O incenso sagrado. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro, em igual proporção, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele reduzirás a pó e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmo, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Glória a Deus, louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Senhor, para a leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a todos os irmãos que estiveram nessa oração, que estiveram ouvindo a vossa santa palavra. Dai-nos, Senhor, a graça de vivenciar cada dia a vossa santa palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, o canal criado para levar o conhecimento à palavra de Deus. Agradeço a todos os irmãos que estiveram nesse canal para ouvir a palavra de Deus. Deus vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.